Olá, internautas! O Diário da Paraíba conversa agora com o juiz Adriano Dantas, que é presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 13ª Região. Adriano Dantas, eu queria que o senhor começasse explicando qual o papel da AMATRO na sociedade e como é que ela aproxima aí o Poder Judiciário da sociedade. Bom, a AMATRO 13 é uma associação civil sem fins lucrativos integrada por juízes ativos, aposentados e seus pensionistas vinculados ao Justiça do Trabalho na Paraíba. O principal papel da nossa associação é lutar pela defesa dos direitos e prerrogativas dos seus associados e da categoria como um todo. No campo social e político, a associação também tem uma certa atuação, considerando o aspecto voltado à responsabilidade social e como protagonista em algumas questões que digam respeito ao próprio Poder Judiciário, Quais sua são independência, esses projetos, Quais são esses trabalhos? Bom, no campo social nós temos um projeto de inclusão social, inclusão digital, mais especificamente falando, que nós apoiamos um projeto que o TRT tem junto a alunos de escolas públicas. O projeto Saber, projeto de inclusão social que disponibiliza cursos de informática a alunos da rede pública. Temos também atuado como protagonistas em questões políticas de interesse do Poder Judiciário, notadamente no que diz respeito à sua independência, sua autonomia e ao seu próprio funcionamento. Certo. Como é que o senhor avalia a atuação do Conselho Nacional de Justiça no Poder Judiciário? Bom, o CNJ foi criado com a Emenda Constitucional 45 com o propósito de dar uma certa uniformidade ao Poder Judiciário e atuar também como órgão fiscalizador da atividade administrativa. Nessa seara nós presenciamos com frequência alguns avanços: planejamento estratégico, gestão democrática, a maior transparência dos gastos do poder público, o fim do nepotismo. Foram medidas encampadas pelo CNJ que nós podemos classificá-las como exitosas. Agora, em algumas questões eu entendo que o CNJ tem fugido um pouco do propósito para o qual foi criado. Em algumas situações nós verificamos intromissões na atividade jurisdicional, o que não deve ser tolerado, porque a atividade jurisdicional é uma atividade que deve ser exercida com liberdade e independência por parte do magistrado. Recentemente, o CNJ determinou que o horário de atendimento ao público no Poder Judiciário deve ser das 9 até as 18 horas. Como é que o senhor avalia essa determinação? Bom, particularmente eu acho que foi uma medida precipitada. Primeiro porque se partiu de uma situação pontual em um estado, em uma cidade, e se generalizou para todo o Brasil. O Brasil, nós sabemos, é um país de dimensões continentais, que cada cidade, cada região tem sua peculiaridade. Aqui mesmo no TRT da 13ª Região, nós temos o processo eletrônico. O processo está disponível para as partes, advogados, juízes, procuradores do trabalho, 24 horas por dia. Então, esse funcionamento das 9 às 18, eu acho meio que desnecessário, na medida em que o processo está disponível 24 horas por dia. Por outro aspecto, essa decisão, ela foge um pouco do que o próprio CNJ determinou recentemente na Resolução 70, que diz respeito ao planejamento estratégico. O funcionamento do Poder Judiciário a partir das 17 horas, ele tem um custo muito alto para o erário. A energia a partir das 17 horas, ela é 10 vezes mais cara do que a energia no horário anterior, até as 17 horas. Há um aumento considerável após as 17 horas, o que de certa forma termina por impor um ônus excessivo ao Estado, quando nós sabemos que a frequência aos fóruns após as 17 horas é bem reduzida. Existe no Congresso Nacional um projeto tramitando para a criação de 2 vagas de desembargador aqui no Tribunal do Trabalho na Paraíba. Como é que está o andamento desse projeto? Bom, o projeto ontem, dia 4 de maio, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Teve como relator o senador Vital do Rego, que tem se empenhado bastante na aprovação desse projeto. E a expectativa é dele ser encaminhado ao plenário do Senado nos próximos dias
com a previsão de instalação dessas novas unidades do tribunal ainda no mês de junho. Qual é a necessidade assim da criação dessas vagas aqui no estado? Bom, o tribunal tem sua composição desde a criação. Então a gente está há mais de 25 anos com o mesmo quadro no tribunal, 8 desembargadores. E em contraposição a isso, nós temos um volume crescente de processos. A gente tem uma ideia da proporção, nós temos 27 juízes titulares, 33 cargos de juízes substitutos, totalizando aí 60 juízes na primeira instância, enquanto que na segunda instância, o TRT, que é responsável pelo julgamento dos recursos, ela é formada apenas por 8 desembargadores. Então nós temos na primeira instância 60 juízes produzindo para essa carga de trabalho ser remetida em sede de recurso para apenas 8 desembargadores. Sem falar que desses 8 desembargadores nós temos o presidente e o vice-presidente, que normalmente não atuam nas turmas. Então a carga de trabalho de 60 é suportada na segunda instância por apenas 6. Lógico, o vice-presidente integra a turma em algumas situações, mas o quadro atual tem sido um pouco prejudicial à boa prestação jurisdicional na Paraíba, na medida em que o impedimento ou a suspeição de algum desembargador membro de uma turma, tem dificultado o próprio funcionamento e o próprio julgamento célere como se deseja dos processos. O seu antecessor, o juiz André Machado, ele foi convidado para integrar a Associação Nacional, né, dos Magistrados. Como é que o senhor avalia a participação dele e como é que teve esse trabalho? Bom, o doutor André Machado, após passar 2 mandatos à frente da Matra 13, foi convidado para integrar uma chapa que disputaria eleições da ANAMATRA, nossa Associação Nacional. Ele atuará como diretor de eventos e certamente prestará um excelente trabalho à magistratura trabalhista, notadamente porque em 2012 nós vamos sediar aqui na Paraíba o CONAMAT, que é o Congresso Nacional de Magistrados do Trabalho. É um evento bienal que em 2012 será sediado aqui na Paraíba. Foi uma conquista encampada pelo próprio Dr. André Machado, ao tempo que esteve à frente da Matra 13. Ele comprou essa ideia, levou à frente, levou adiante e conseguiu a nossa escolha como sede do evento. Então, desde antes de integrar a diretoria da ANAMATRA, ele já vinha prestando um relevante serviço àquela entidade. Na última sexta-feira, dia 29 de abril, houve a eleição. Foi apenas uma chapa, mas o processo democrático dentro da ANAMATRA exige que essa chapa passe por um processo de escolha. O associado pode votar ou não votar. Quais são os problemas hoje que o Poder Judiciário do Trabalho está enfrentando? Quais são esses maiores problemas? Bom, no campo de estrutura nós temos uma situação de certa forma confortável. Nós estamos bem estruturados, com exceção do Fórum da Capital, mas que já está sendo providenciado, já está em andamento o processo de mudança. O TRT está construindo um fórum às margens da BR-230 ali, próximo ao shopping. E isso vai deixar os juízes e servidores da capital, bem como os advogados, com instalações confortáveis. Atualmente nós temos um problema de acesso, mas de um modo geral, fora essa situação peculiar de João Pessoa, as instalações físicas estão e são adequadas. O problema que o Poder Judiciário enfrenta hoje diz respeito à própria valorização da magistratura, que não vem tendo o reconhecimento merecido ao longo dos anos. Um exemplo disso, nós não temos implantado ainda o adicional tempo-serviço, temos enfrentado ano a ano uma dura luta pela atualização do subsídio, direito constitucional assegurado a todos, inclusive a própria magistratura, mas que nos últimos anos tivemos aumentos ínfimos. Tivemos um aumento que representou aumento efetivamente em 2005, e em 2009 foi dada uma pequena atualização de 8%. E nós sabemos que a inflação está bem acima disso.
Fora do campo estrutural e de pessoal, o problema maior do Poder Judiciário Trabalhista hoje diz respeito à execução. Nós temos sistemas e programas que permitem uma atividade mais célere e uma certa atividade investigativa. Nós temos o sistema de Bacenjude, que permite o bloqueio de numerários em contas dos devedores. Temos o Renajude, que permite a localização de veículos em todo o território nacional. O tribunal firmou um convênio agora com os cartórios para protestar as sentenças. Nós temos também o Infojude, que é um sistema que permite acesso ao banco de dados da Receita. Só que, quando há bens, você tem condições materiais de dar andamento à execução. Na medida em que o devedor não dispõe de bens, ou por não dispor de condições financeiras, ou mesmo por esconder esse patrimônio, o judiciário às vezes termina ficando de mãos atadas. Quando ele não tem bens, não tem o que fazer. É o que se diz no popular: ganhar. Você tem o reconhecimento do seu direito pelo Poder Judiciário, mas você não leva. Você ganha, mas não leva. Quando o devedor tenta esconder patrimônio em nome de laranja, de terceira pessoa, há alguns instrumentos que permitem essa investigação. Mas, dependendo de como isso é feito, você não tem como localizar e identificar os bens. E, infelizmente, o Poder Judiciário termina ficando de mãos atadas, sem satisfazer integralmente a pretensão do cidadão que bateu às suas portas. Certo. Quais são os eventos que estão programados para esse ano que a Matra está organizando? Bom, no mês de outubro, a Matra vai promover aqui em João Pessoa o 2º Congresso Internacional de Direito do Trabalho, e em maio de 2012 a Matra vai ser sede, juntamente com aqui em João Pessoa, vai ser sede do CONAMAT, que é esse Congresso Nacional. Certo. Juiz Adriano Dantas, obrigado pela participação. A você, internauta, na próxima semana o Diário da Paraíba trará uma nova entrevista exclusiva. Obrigado.